2026 pode ser seu melhor ano, ou pode ser apenas mais um ano perdido. A diferença não está em quanto dinheiro você vai ganhar, não está em quantos seguidores você vai ter, não está em qual posição você vai alcançar. A diferença está em uma decisão simples que você fará todos os dias, e essa decisão vai contra tudo que o mundo te ensina. Porque o mundo grita: foque em você, conquiste para você, acumule para você. Mas o segredo que transforma um ano comum em um ano extraordinário é exatamente o oposto. Quer saber qual é? Todos os dias, sirva alguém. Todos os dias, agregue valor a pessoas. Todos os dias, viva intencionalmente fazendo pelos outros o que eles às vezes não conseguem fazer por si mesmos. Quando você escolhe colocar pessoas em primeiro lugar e servi-las, torna-se surpreendente o que Deus pode fazer através da sua vida. Quantos corações você pode ajudar? Quanto bem pode voltar de maneiras que você nunca esperou? Este é um dos padrões mais claros de uma vida alegre. Felizes são aqueles que buscaram e encontraram como servir. As pessoas mais felizes nem sempre são as mais bem-sucedidas materialmente, mas frequentemente são as que servem melhor. Você pode conhecer pessoas que têm tudo no papel e ainda se sentem vazias por dentro. No entanto, é raro encontrar uma pessoa que verdadeiramente dá sua vida para servir e agregar valor, e permanece amarga e miserável. Há um tipo de alegria que aparece quando você para de viver apenas para si mesmo. Quando você quebra as correntes do egoísmo e descobre que foi criado para algo maior. Martin Luther King Jr. uma vez disse: todo mundo pode ser grande porque todo mundo pode servir. Isso é verdade, e se encaixa perfeitamente com a vida de Jesus. Grandeza no reino de Deus é construída sobre amor, expresso através de serviço. Jesus não apenas ensinou isso, ele viveu isso, ele sangrou isso, ele morreu provando isso. Em Marcos 10, verso 45, Jesus disse: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pense nisso por um momento. O Filho de Deus se aproximou, assumiu carne, andou entre pessoas comuns e fez de si mesmo um servo. E um dos momentos mais marcantes dos evangelhos é quando Jesus lavou os pés dos discípulos. João 13, versos 14 a 15, registra suas palavras após aquele ato. Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Apenas uma vez você o vê dizendo de forma tão direta: sigam o meu exemplo. E isso acontece no contexto de serviço humilde. Isso te diz o que importa profundamente ao coração dele. Muitas pessoas começam um novo ano pensando que liderança significa reunir atenção, construir uma plataforma e fazer as pessoas seguirem seus planos. Talvez você tenha pensado isso também. Mas então, um tipo diferente de sabedoria vem e te vira de cabeça para baixo. Zig Ziglar disse: se você ajudar as pessoas a conseguirem o que querem, então receberá tudo o que precisa na vida. Essa ideia se alinha com os caminhos de Deus. Porque Deus frequentemente abençoa uma vida que se derrama para fora. Quando você foca em pessoas, quando você coloca os outros em primeiro lugar, você descobre que Deus supre o que você precisa ao longo do caminho. Isso não é um truque. É amor em ação. E é o caráter de Cristo se formando em você. Os discípulos uma vez discutiram sobre quem seria o maior. E Jesus ouviu enquanto eles competiam por posição. Mas Jesus respondeu com um padrão diferente. Lucas 22, verso 27 diz: eu estou entre vocês como aquele que serve. Jesus, o Santo, tomou seu lugar entre eles como servo. Quando você começa a entender isso,
Percebe que um servo coloca serviço acima de status. Por isso, Filipenses 2, versos 3 a 4 diz: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então continua apontando para Jesus, que se humilhou. Se você vai realmente servir pessoas em 2026, terá que esquecer de si mesmo mais vezes do que está acostumado. Uma razão pela qual viver intencionalmente importa é porque, se você não for intencional, derivará para o egoísmo. Você não precisa trabalhar duro para se tornar egocêntrico. Isso acontece naturalmente. Mas você tem que escolher de propósito, olhar para seu dia e perguntar: quem posso ajudar? Quem posso encorajar? Quem posso levantar? Algumas pessoas fazem o que é certo e então se sentem bem. Outras querem se sentir bem antes de fazer o que é certo. Mas se você sempre esperar para se sentir bem primeiro, evitará muitas coisas boas, porque emoções mudam diariamente. Chega um momento em que você decide: Senhor, farei a coisa certa, e deixarei o sentimento vir depois. Esse deve ser o caráter. E produz uma vida que você pode respeitar. Uma vida que não é movida por sentimentos, mas por convicções. Pense no bom samaritano. Um homem foi roubado, deixado ferido e deitado à beira da estrada. Outros o viram e continuaram andando. É fácil imaginá-los dizendo palavras religiosas enquanto se afastavam. Senhor, ajude-o! Enquanto se recusavam a se tornar a ajuda. A oração é preciosa e você deve orar. Mas, às vezes, a fé parece se aproximar, se envolver e fazer o que o amor exige. Tiago 2, verso 17 diz: A fé por si só, se não tiver obras, está morta. Em algumas estações, a oração mais poderosa que você pode orar é ajudar, dar, carregar, visitar, ouvir e servir. Sim, servir vai inconvenienciá-lo às vezes. O amor frequentemente custa algo. Pode custar tempo que você queria para si mesmo. Pode custar conforto. Pode custar orgulho. Pode até custar ser mal interpretado. Mas olhe para Jesus em seus momentos mais difíceis. Ele ainda serviu. Pilatos pegou uma bacia de água e a usou para se proteger. Jesus pegou uma bacia de água e a usou para lavar pés. Essa é a diferença entre uma vida centrada em si mesma e uma vida moldada por Cristo. Entre religião vazia e amor verdadeiro. Entre palavras bonitas e ações que custam. E aqui está o que torna o servir santo. Quando você serve pessoas, está servindo a Jesus. Mateus 25, versos 35 a 40, mostra Jesus dizendo: Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Fui estrangeiro e me acolheram. Necessitei de roupas e me vestiram. Estive enfermo e cuidaram de mim. Estive preso e foram me visitar. Então ele explica: O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos? A mim o fizeram. Se você se sente distante de Jesus, comece amando as pessoas que ele coloca na sua frente. Comece agregando valor. Comece servindo de maneira simples. 1 Pedro 4, verso 10 diz: Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Seu dom foi feito para abençoar alguém. Então, entre em 2026, com esta única decisão estabelecida em seu coração. Valorize pessoas, porque cada pessoa é feita à imagem de Deus. Escolha notar necessidades, até as pequenas. Procure maneiras de encorajar, ajudar, mostrar bondade, falar vida, dar seu tempo e aliviar fardos. Então termine seu dia perguntando: a quem eu agreguei valor hoje? Quem eu servi hoje? Quem eu ajudei a carregar um peso? Quem eu fiz sentir-se visto? Se você fizer isso, 2026 será significativo.
Porque você escolheu o caminho de Jesus, o caminho de servir, o caminho de valorizar pessoas e o caminho de agregar valor de propósito, dia após dia, até que sua vida comece a se parecer mais com Ele, até que você não reconheça mais quem você era antes, até que servir se torne sua segunda natureza. Vamos orar juntos agora. Gracioso Pai Celestial, obrigado por me dar outro novo começo. Ao entrar neste novo ano, quero que minha vida se pareça com a Tua. Quero viver com propósito, com bondade e com um coração que serve. Ajuda-me a lembrar que um grande ano não é construído apenas pelo que ganho, mas também pelo que dou. Coloca em mim um desejo novo de valorizar pessoas todos os dias, de notá-las, de respeitá-las e de tratá-las como preciosas aos Teus olhos. Jesus, Tua palavra em Marcos 10, verso 45 diz: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Senhor, ensina-me a servir. Ajuda-me a servir em minha casa, em meu local de trabalho, em minha igreja e até em pequenos momentos que ninguém jamais notará. Tua palavra em João 13, versos 14 a 15 diz: Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Pai, dá-me esse tipo de coração. Um coração que escolhe humildade porque isso te honra. Um coração que se abaixa porque isso se parece com Jesus. Pai, eu confesso que frequentemente penso no que os outros podem fazer por mim. Frequentemente quero me sentir apreciado antes de servir. Frequentemente quero estar confortável antes de obedecer. Mas quero que 2026 seja diferente. Ajuda-me a colocar caráter acima de conforto. Ajuda-me a fazer o que é certo, mesmo quando minhas emoções não concordam. Dá-me força para escolher amor quando isso custa tempo, energia e orgulho. Tua palavra em Filipenses 2, versos 3 a 4 diz: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Senhor, molda-me com esta verdade. Quebra a ambição egoísta em mim. Remove a necessidade de competir. Remove a necessidade de ser o primeiro. Dá-me alegria em levantar os outros. Espírito Santo, torna-me intencional. Impede-me de derivar para uma vida egocêntrica. Sei que se não escolher isso de propósito, naturalmente escolherei a mim mesmo. Então guia-me diariamente. Abre meus olhos para ver necessidades ao meu redor. Mostra-me quem está cansado, quem está sendo negligenciado, quem está lutando silenciosamente. Torna-me corajoso o suficiente para intervir com bondade. Torna-me disposto a ser inconveniado quando o amor exige. Não me deixes esconder-me atrás de palavras espirituais enquanto me afasto da dor real. Não quero que a oração se torne uma desculpa para evitar ação. Ensina-me a orar e também a me mover. A orar e também a servir. A orar e também a ajudar. Pai, quando eu ver alguém sofrendo, lembra-me do bom samaritano, aquele que parou quando outros passaram. Dá-me essa misericórdia. E quando minha fé se sentir fraca, lembra-me de que a fé é feita para viver em ações. Senhor, deixa minha fé aparecer. Deixa que se torne mãos que levantam, palavras que curam e escolhas que te honram. Jesus continua me lembrando que quando sirvo pessoas, estou servindo a Ti. Tua palavra em Mateus 25, versos 35 a 40, mostra que Tu levas isso pessoalmente quando alguém é amado em Teu nome. Quando comida é dada, quando uma pessoa com sede é ajudada. Quando alguém solitário é recebido, quando uma pessoa doente é visitada. Tu vês, Tu recebes.
Tu contas isso como serviço a ti. Senhor, deixa esta verdade mudar como trato as pessoas. Deixa-me ver teu rosto naqueles que se sentem invisíveis. Deixa-me honrar-te honrando-os. Pai, oro por um espírito de generosidade em 2026. Não apenas generosidade com dinheiro, mas com tempo, paciência, perdão e encorajamento. Tua palavra em 1 Pedro 4, verso 10 diz: Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Espírito Santo, mostra-me meus dons e ajuda-me a usá-los bem. Não me deixes enterrar o que me deste. Ensina-me a abençoar os outros com o que colocaste em minhas mãos. Senhor, protege meu coração do orgulho quando eu servir. Impede-me de fazer o bem apenas para ser visto. Ensina-me a servir com alegria. Ensina-me a servir sem manter pontuação. Ensina-me a servir mesmo quando as pessoas não dizem obrigado. E quando eu me sentir cansado, dá-me força para continuar. Tua palavra em Gálatas 6, versos 9 a 10, diz: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Pai, ajuda-me a não me tornar frio. Quando este novo ano começa, coloco meus planos diante de ti. Entrego meu calendário, meus objetivos e meus desejos. Guia-me para as obras que preparaste para mim. Deixa 2026 ser significativo. Não porque alcancei tudo que planejei, mas porque vivi do jeito que tu viveste, servindo, amando, dando. Obrigado, Pai, por me amar. Obrigado, Jesus, por me mostrar o caminho. Obrigado, Espírito Santo, por caminhar comigo. Entro em 2026 com um coração disposto. Usa minha vida para a tua glória. Faz deste ano o mais significativo. Não porque foi o mais fácil, mas porque foi o mais parecido com Cristo. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Se você está comprometido a fazer de 2026 um ano de servir e agregar valor a pessoas, declare nos comentários: 2026 será meu ano de servir. Tome posse desta decisão e deixe Deus transformar seu ano através do serviço.